Minas S.A. terceira temporada. Tema liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança, hoje eu converso com Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil. A Cedro Têxtil é uma produtora de tecidos para uniformes e jeans. Tem capacidade de produção de 70 milhões de metros de tecido linear. Isso é como se a gente desse 2 voltas em volta da Terra. É muita coisa. A Cedro Têxtil é uma das empresas mais antigas do Brasil. Tem 151 anos. Tem 4 fábricas em 3 cidades: Caetanópolis, Sete Lagoas e Pirapora. Sede administrativa em Belo Horizonte e centros de distribuição em Contagem. Tem 3.500 funcionários, capital aberto na Bolsa de Valores, também uma das mais antigas com capital aberto no Brasil. E é sobre mercado, exportação. A Cedro Têxtil exporta para todos os países, praticamente, da América Latina. O mercado interno, os desafios de uma indústria têxtil sobreviver num mercado como o do Brasil, que aí eu converso hoje com Marco Antônio Branquinho, que já está há 20 anos na Cedro Têxtil e exerce o cargo de CEO, diretor-presidente, nos últimos 10 anos. Marco Antônio Branquinho, muito obrigada pela sua presença aqui na temporada Minas S.A. Liderança. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Poder compartilhar um pouco da história da Cedro é um prazer e uma obrigação, né, poder levar ao conhecimento de quanto mais pessoas for possível essa história de um ícone da indústria mineira. E uma empresa que continua em Minas Gerais, tem a sede dela em Minas e que sobreviveu a tantos solavancos no mercado, não é, Branquinho? Branquinho, eu queria começar um pouquinho, como a temporada é sobre lideranças. Você tem 50 anos, é engenheiro formado pela UFMG, engenheiro mecânico, e chegou ao posto maior de uma indústria têxtil, como do porte da Cedro. Como é liderar? O que falar para as pessoas que querem chegar a esse posto, que querem melhorar a liderança? Quando eu olho para trás, né, e tento fazer uma retrospectiva de tudo que eu já experimentei, né, dentro da minha carreira, eu acho que a síntese de um bom executivo é a busca do equilíbrio, né? Eu, quando decidi pela minha carreira, ou decidi pela minha formação de engenharia, eu busquei um elemento que era essencialmente técnico, né? Objetivo, físico, químico, matemático, lógico. E durante muito tempo, durante os 10 primeiros anos da minha carreira, onde eu trabalhei como consultor, isso pautou, né? A lógica, os métodos, os padrões, a objetividade. Quando eu venho para a Cedro, em 2004, eu tive a oportunidade, nos primeiros 2 anos, de dar continuidade nesse processo, mas em 2006 me foi dada a oportunidade de assumir uma área que eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu ia lidar. Eu fui convidado para ir para a gerência de recursos humanos, né? E naquele momento aquilo me chocou bastante, porque eu falei, olha, isso não tem nada a ver comigo, né? Isso não é a minha frequência natural, não é aqui que eu vou conseguir performar da melhor maneira. Na verdade, ali estava me sendo dada uma oportunidade exatamente de desenvolver algo que eu não carregava como a minha frequência natural, como a minha habilidade natural. E isso foi fundamental para que, ao longo dos anos subsequentes, eu desenvolvesse a habilidade ou a competência de
entender as pessoas, entender gente, entender a dinâmica de lidar com pessoas, né? E conseguir liderá-las. E conseguir entender que o fenômeno da liderança tem a ver, na verdade, então, com equilíbrio, né? Saber que você precisa ter o melhor, um pouco dos melhores mundos, né? De cada um desses mundos, o mundo técnico, o mundo lógico, sem que você necessariamente tenha nascido com aptidão para tudo, mas que você tenha a cabeça aberta para poder aprender que você precisa ter todos dentro da sua caixa de ferramentas ali e poder conduzir o seu dia a dia com isso. Então, eu acho que a minha lição de liderança passou por isso, do equilíbrio de administrar o mundo técnico, o mundo lógico. Resultado financeiro com o mundo das liderança pessoas, de gente. com a liderança de gente. Ô, Branquinho, e aí você está nessa liderança nos últimos 10 anos na Cedro Têxtil. E qual que é o maior desafio? Você tem também no seu dia a dia, a gente viu aí várias questões, né? Nós vimos vários desafios de pandemia. Como que era a sua vida antes e depois? O que você mudou? Você estava me contando que pratica o trekking com a sua mulher. Como é que é essa questão de também lidar com esse lado? Eu acho que a gente acaba voltando na história do equilíbrio, né? O equilíbrio do executivo no lado de você lidar com os aspectos técnicos e de pessoas, mas o equilíbrio também no sentido pessoal, de você poder buscar o melhor da sua vida profissional em equilíbrio com a sua vida pessoal e a sua vida familiar. Esse tripé tem que estar bem ajustado. Você vai me escutar falar muito em equilíbrio, porque eu acho que isso é um eixo central para qualquer assunto que a gente vai estar tratando, né? E é natural que em determinados momentos da sua vida você dedique um pouco mais, ou dê mais ênfase a um ou outro elemento, né? A pandemia trouxe para todos nós, eu acho, né, um momento aí de reorganização, né? E no meu caso, acho que não foi diferente. No meu caso, como executivo, como profissional e como membro de uma família. Tudo precisou ser reorganizado. E ali aconteceram alguns fatos, né? E aí a gente acabou trazendo para a nossa vida pessoal esse elemento do trekking. Era uma coisa que não fazia parte da nossa vida. Que eu tive a sorte de ter na minha esposa, na minha companheira, o mesmo gosto, né? Então não é um projeto meu, é um projeto quase que da família. E a gente acaba vendo, de certa forma, muita similaridade na administração de uma empresa com a prática de uma atividade dessa natureza. Requer planejamento, requer objetivo, requer técnica, requer disciplina, né? Requer humildade também, né? Às vezes de reconhecer que tem determinadas coisas que não dá para fazer, que não está preparado. Que vai dar bolha no pé e que vai... E que se você não aprender, né, não for perguntar para quem já fez, não for aprender, né, por uma simples caminhada pode se transformar num transtorno absoluto, né? Então, as mesmas coisas que acontecem dentro de uma empresa. Você está em constante aprendizado, você está buscando coisas novas, você está buscando jeitos novos de fazer alguma coisa. O trekking, ele trouxe para a gente esse equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Legal. Então a gente aprende aí, né? Na liderança, em qualquer situação, tem que ter equilíbrio. Uma palavra-chave. Chave, sempre. Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, hoje, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Ô Branquinho, vamos falar um pouquinho sobre começar a falar sobre a Cedro, né? A Cedro Têxtil. Ela tem 151 anos. Para você, quais são os principais motivos dessa longevidade? Porque no Brasil é um fato quase inédito, né? A gente vê uma empresa com tanto tempo assim, né? As empresas aqui morrem cedo. A Cedro já foi, acho que objeto de estudo de diversos pesquisadores aí para tentar entender o que aconteceu, né, ao longo desses 150 anos. Eu acho que a primeira coisa, não é uma Cedro, são várias Cedros ao longo desse período todo, né? A gente tem os pés em 3 séculos diferentes. A data oficial de início dela, né, de início das operações, é 12 de agosto de 1872. Então, somos testemunhas oculares de todas as grandes movimentações econômicas, financeiras, sociais dos últimos 150 anos.
E isso fez com que a empresa precisasse se reinventar ao longo desse período. É impossível estabelecer uma regra única que possa determinar que, olha, pega esses elementos aqui e aplica em outra empresa que vai... Essa receita de bolo não existe. Né? Eu acho que é a questão do contexto e das pessoas que passaram ao longo da administração. Mas, se fosse para a gente resumir, eu acho que tem 3 elementos, né, que a gente consegue enxergar ao longo da história. Acho que, primeiro, a preocupação com o resultado. Né? Óbvio, é uma indústria, é uma empresa, né? Ela precisa ser sustentável, né? No seu aspecto mais amplo, né? Do ponto de vista empresarial. Ou seja, lupa em tudo ali, nos custos, no mercado, no custo, no estoque, em todos os elementos na vanguarda que caracterizam a sustentabilidade empresarial. Né? Então esse é um primeiro ponto. O R, eu brinco que é o R do resultado. A gente tem um segundo R, que é o R da reputação. A Cedro viveu ao longo desses períodos, né, como qualquer outra empresa, momentos de altos e baixos. Né? Mas ela sempre primou, né, e sempre lutou e exerceu. Todos os líderes da companhia sempre primaram pela reputação da companhia. Então, as atuações éticas, o respeito ao fornecedor, o respeito ao cliente, às comunidades, né? A forma como o nome da companhia é visto em cada um dos mercados em que ela atua, e aí não só o mercado da consumidor, né, dos produtos, mas o financeiro, a comunidade financeira, a comunidade... Todas as comunidades envolvidas em escândalos. Né? A reputação, ela carrega uma capacidade de ancorar a empresa em momentos de crise, que eu acredito assim, que é um dos grandes pilares que trouxe a gente até aqui. Esse é o segundo R. E o terceiro R é o R do respeito. Né? É a forma como a gente lida com as pessoas. Não é à toa que a gente tem dentro da empresa N casos, vários casos, de esposo, esposa, pai e filho, primeira, segunda, terceira geração da mesma família. Não fosse pela forma justa de se tratar as pessoas, e eu não estou falando de assistencialismo, coisa que o Vale não. Estou falando de justiça. Trabalho honesto, recompensa honesta. Trabalho justo, recompensa justa. Né? O respeito se traduz num elemento de fortaleza, num elemento de solidez empresarial imenso. Então, 150 anos eu acho que se explicam por isso. Né? A preocupação com o resultado, a preocupação com a reputação e a preocupação com o respeito com as pessoas, sempre em equilíbrio. Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, hoje em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, conseguindo sobreviver a esses 151 anos no Brasil, né, no mercado brasileiro, mercado externo, o setor têxtil, que é bastante complicado por conta da concorrência e de várias vertentes, a Cedro também ela sempre teve essa pegada da inovação, né, seja no produto dela e seja também no mercado. O fato de abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo, desde o início, já ser uma meta, seja pela transparência, seja pelos resultados financeiros, seja para ter dinheiro novo de acionistas desde sempre, isso também foi decisivo na vida da empresa, sem esse dinheiro do acionista, de vários acionistas do mercado? Sem dúvida. A gente pode até voltar um pouco na história. A Cedro, ela nasceu, né, do sonho, da visão de um jovem de 17 anos, Bernardo Mascarenhas, que lá no sertão de Minas, na região lá de Tabuleiro Grande, próximo ali a Curvelo, idealizou e visualizou que no interior de Minas não havia uma indústria de tecido, né, o têxtil, e aquele era uma oportunidade de mercado a ser explorada. Né. Uma família que era tradicionalmente eram fazendeiros, tinham muitas posses, não tinha nenhum industrial na família, e ele tem essa visão e fala assim, eu vou criar uma indústria. Ele consegue o apoio de 2 irmãos, que são os
os três primeiros sócios da companhia. E aí, em 1870, aí Bernardo vai para a Europa, vai para a Inglaterra, vai aprender o que a tecnologia tem a humildade olha, eu não conheço, né? mas eu tenho a visão, mas não conheço. Vou aprender. Vai lá, compra os maquinários, traz, monta a fábrica, e aí dia 12 de agosto de 1872 a fábrica começa a funcionar. A fábrica do Cedro, na fazenda do Cedro. Dá muito certo, daí alguns irmãos e alguns cunhados pedem que, alguns anos depois, que ele monte uma segunda fábrica. Aí vem a fábrica da Cachoeira, na fazenda da Cachoeira. E talvez, eu sempre gosto de contar essa história porque ela remete um pouco a essa, não a inovação em si, mas a seta um pouco à frente no seu tempo. Talvez um dos primeiros M&As que aconteceram na história do Brasil, e ninguém ainda tinha nem cunhado esse nome, né? É a fusão da fábrica do Cedro com a fábrica da Cachoeira, dando origem à Companhia de Fiação e Tecidos, Cedro e Cachoeira. Né? E isso posto, quando a gente pensa que os aspectos que você mencionou, né, da Bolsa, por exemplo, não existia o termo governança quando, da criação, então, da Companhia de Fiação e Tecidos, Cedro e Cachoeira, com seus acionistas originais, já se firmou um estatuto com regras de convívio, com regras de sociedade muito à frente do seu tempo e que perduram boa parte dessas regras até hoje, 150 anos depois. Né? O estabelecimento dessas regras é que também, eu acho que de certa forma, resultou na longevidade da companhia. É mais do que inovação, é você está um pouco à frente do seu tempo, enxergando espaços no futuro, né, aonde você vai querer se posicionar. Isso diz respeito à governança, isso diz respeito a processos, a maquinário, a produtos, a mercado, a postura. Né? Muito do que a gente vê hoje em termos de ESG... Né? Já havia... A Cedro já havia lá atrás. Se a gente pegar os regulamentos... né, legal isso, não é? Os regulamentos da companhia, onde se dispunha sobre, ou se falava como utilizar a água há 150 anos atrás, né? O que fazer com o descarte de subprodutos ou de rejeitos, estava escrito no regulamento da companhia de 150 anos atrás. Né? Então, não era simplesmente porque era uma oportunidade de mercado. De mercado, né? Vamos captar dinheiro. Estava na essência da companhia. Né? E isso eu acho que se reflete em uma série de outros aspectos e fez com que ela ficasse sempre um pouco à frente do seu tempo. A Cedro Têxtil, ela é uma empresa familiar? Como é que está hoje dividida? Como é que é essa divisão societária dela hoje? Vamos lá. Eu acho que a Cedro ela tem um conceito que transcende o da empresa familiar. Ela é uma empresa de dono. Ela é uma empresa que tem dono. Né? E o dono pode ser tanto o acionista, né, que é o dono do ponto de vista do capital, mas se você for agora em uma fábrica da companhia e pedir para um gerente da fábrica se apresentar, ele vai se apresentar como dono daquela fábrica. Isso faz toda a diferença no resultado. Faz toda empresa, a diferença. Né? Né? Então, ele quer que a empresa cresça. Eu acho que uma das grandes características de uma empresa familiar, especialmente das primeiras gerações, do fundador, né, é o sentimento do dono. É a sensação de que aquilo está sendo super bem cuidado, está sendo olhado. Pertencimento. Né? Um dos grandes elementos que faz com que as empresas não sobrevivam à segunda, terceira geração é perder esse sentimento de dono. Normalmente os filhos ou os netos não conseguem conservar essa sensação que essa ênfase, né, que o patriarca traz, ou a matriarca, né, dependendo da condição, traz para a companhia. Na Cedro a gente conseguiu, para a maior parte, acho que absoluta dos nossos colaboradores, levar que essa questão faz parte da obrigação e do dia a dia de cada um. Apesar disso, né, ou seja, a gente tem, mas voltando sobre a ótica da governança... A gente tem aí o controle acionário, tem 60% está com a família, hoje a gente continua com a família, os outros 40% no mercado de ações. Isso, né? Os acionistas que tem lá uma ação da Cedro Têxtil. Um bloco que a gente chama de acordo de acionistas. Esse acordo tem 60% do capital votante da companhia, ele tem aproximadamente 200 pessoas, na sua maioria descendentes dos fundadores, mas é um bloco extremamente pulverizado, né, que tem uma governança própria, muito consistente. Né, a governança desse bloco já está consolidada há mais de 30 anos.
E isso fez a diferença na Cedro, ter um executivo, não uma pessoa da família? Ou seja, a empresa sentiu que já era hora de profissionalizar, se a gente pode dizer assim, né? Porque um familiar também que foi talhado, estudou para aquilo, ele também, a gente conhece várias empresas que têm ainda a geração da família no comando. Mas isso fez diferença na Cedro Têxtil? No nosso caso, eu acho que tudo é circunstância, né? Eu assumi a companhia num determinado momento, eu sou o 13º presidente nesses 150 anos, né? Os meus 12 antecessores tiveram ligações da família. E foram muito adequados ao seu momento. Sim. Muito adequados ao seu momento. A função deles. Muito provavelmente, o momento que a gente viveu nos últimos 10 anos, né, o nosso mercado passou por uma crise muito grande lá em 2015, 2016, né, depois a pandemia em 2020. E nesse período foram necessários muitos ajustes que talvez um membro da família teria tido um pouco mais de dificuldade para fazer, até por conta dos seus relacionamentos, dos seus laços. De né? atender a todos os interesses ali, né, dentro de uma empresa. E é natural que isso acontecesse. Né? Essa dificuldade era natural. Um executivo, nesse momento, tinha talvez uma liberdade um pouco maior de fazer coisas ou de tomar determinadas medidas mais drásticas e mais doloridas, né? Sem carregar necessariamente esse peso adicional, né, da conciliação ou da harmonia familiar. Teve coisas que a gente precisou fazer nesse período. Isso que eu queria saber de você, jornalista, não tem jeito, né? Você tocou no assunto, você teve que fazer. Teve alguma decisão dolorida que te machucou, assim, que mais eu vou ter que fazer? Teve. Por exemplo? Eu pego, por exemplo, o 2000 e... Quando a gente passou aquele período muito crítico de 2015 e 2016, né? Lembrar 2014, Copa, Black Blocs e toda aquela confusão. Isso, os efeitos, veio aquela crise. Os efeitos foram sentidos em 2015. Em outubro de 2014, a companhia devia ter algo em torno aí de 3.700 empregados. Em janeiro de 2016, ela tinha 2.700. Nossa! Então, demitir não é uma coisa não fácil. É uma coisa fácil, isso, mas era necessário. Senão ela podia até a gente não estaria conversando hoje. Né? A gente não estaria provavelmente conversando. Exatamente. E eu tenho absoluta certeza que, dados os laços, a gente tem uma característica, o nosso corpo, tanto no nível operacional quanto no nível gerencial, tem um tempo de casa muito longo. São muitos laços formados. Fideliza a família inteira, né? Trabalha na Cedro. É mais difícil para quem tem mais emoção envolvida. Né? Teria sido feito? Teria sido feito. Eu acho que não, mas talvez com muito mais sacrifício e mais dor. Né? Não que não tenha sido difícil, não tenha sido dolorido, mas um executivo nessa hora tem um pouco mais de isenção. Né? Ele precisa fazer porque precisa fazer. Porque ele tem que reportar resultados, ele está ali para isso. Ele tem que manter a empresa viva. Né? Naquele momento era isso. Então, esse momento foi muito complicado. Temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu estou recebendo Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor.
assim como uma criança que, ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Hoje eu estou recebendo Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil. Branquinho, a Cedro Têxtil tem 4 fábricas, né, em 3 cidades diferentes, Caetanópolis, Sete Lagoas e Pirapora. Como estão essas fábricas? Qual é atualmente a produção delas? A gente tem, né, a capacidade instalada de 70 milhões de metros de tecido linear, não é? E qual que é a produção atual? O que a gente tem aí pela frente, né? Ela que caminhou para essa inovação de fazer o jeans e fazer o tecido para o uniforme. Uhum. Esse é um pouco alguns capítulos daquelas várias Cedros, né? Vamos lembrar que a Cedro, a primeira Cedro, né, a original, da fundação, ela trabalhava em tiares de madeira, movimentados por uma roda d'água. Chegava aquele algodão, né? Todo o trabalho manual, né? Os tecidos tinham 60 centímetros de largura, né? Para máquinas hoje que produzem toneladas, né? Totalmente automatizadas, né? Então, são depois várias. Ela foi passando, né? Vários outros produtos, né? Cano, aí a gente vem para a chita. A né? chita, ela que trouxe a chita, né? Foi durante muitos anos. E depois a gente vem para o jeans e depois a gente se caracteriza aí agora como o maior produtor de workwear da América Latina. Isso ela foi encontrando, né? Foi pela demanda do mercado ou ela que foi se reinventando para sobreviver? É um feliz casamento das duas coisas, né? A gente sempre buscando estar preparado para as melhores oportunidades que vão surgir. Há vários anos, né, a gente vem atuando nesses 2 mercados de workwear e jeanswear. E aí sempre buscando o melhor de cada mercado, o melhor momento de cada mercado. Workwear é um tecido para uniforme, né? Uniformes e aí, corporativos. Desde o uniforme da construção civil, um pouco mais simples, né? Mineração, siderurgia. Até os uniformes que vão ser utilizados por uma plataforma de petróleo, anti-chama, com proteção arcoelétrico. E eu sempre gosto, assim, o caso mais extremo é um uniforme de astronauta. Né? Já fizeram também. O uniforme que o Marcos Pontes utilizou na estação espacial foi fabricado em Caetanópolis. Gente, que legal isso, né? Então, para vencer essa concorrência toda, quanta tecnologia que tem que estar embarcada ali naquele tecido? Né? Muito, muito. São 3 grandes negócios, né, na verdade. O Brasil tem uma cadeia produtiva que a gente diz que vai da fibra à passarela. Né? A gente é autossuficiente na produção de fibras, de algodão, de fibras naturais, e temos um dos maiores mercados consumidores do mundo. E no meio, a indústria. Né? Nós temos a fiação, a tecelagem e os acabamentos. Vocês fazem tudo, então? Tudo, da fibra até o tecido final. Num setor onde a modernização é ponto de sobrevivência. Né? E se você, durante algum tempo, não tem a capacidade de fazer inovação ou fazer a modernização, e isso novidade, né? ou trazer novos equipamentos, e agora no Brasil a gente está vivendo uma situação, né, nos últimos anos, você fazer investimentos ao nível de custo de capital que a gente tem hoje, é praticamente impossível. E aí você tem que buscar outras soluções. Você vai ter que buscar na mente e na inteligência do seu corpo de empregados uma forma de adiar a necessidade de investimentos. E a Cedro, especialmente nesses últimos 10 anos, foi pródiga nisso. A Cedro, ela investe, ela quer que o funcionário apresente ideias, né? Ela tem um plano aí para poder sempre ter essas... Desde 2008, a Cedro, na verdade, ela vem se a gente olhar o histórico, né?
ela passou por todas as etapas de modernização, tanto do ponto de vista de equipamentos quanto do ponto de vista da gestão. Né? Para fazer um corte temporal, vamos pegar desde a época da padronização lá com a ISO, passando depois pelos modelos da qualidade, da qual eu sou oriundo, né? E depois, ali meados de 2008, a Cedro estava preparada para utilizar os princípios do Lean Manufacturing, né, do sistema Toyota de produção. Existem N elementos dentro desse universo da manufatura enxuta, né, que preconiza especialmente você eliminar toda espécie de desperdício dentro do processo. Você torna o processo eficiente pela eliminação dos desperdícios. Seja de tempo, de gente, de estoque, de material, de energia. O foco é eliminar os desperdícios e tornar o processo mais eficiente. E um elemento aí dentro desse arcabouço de gestão é o que a gente chama de Kaizen. O Kaizen nada mais é do que a capacidade de um projeto estruturado a partir de uma ideia de um empregado, de um colaborador, onde, no nosso caso, ele identifica uma oportunidade, essa oportunidade é apresentada a uma liderança, é validada, é implementada, é auditada quanto ao resultado e é premiada. Ao longo desses 15 anos, praticamente, que já tem o programa, nós saímos no primeiro ano de aproximadamente 40 projetos por ano e alcançamos esse ano já a marca de 15 mil projetos por ano. O que nasceu como um sonho de ser um projeto de melhoria por empregado por ano, hoje a gente já vamos atingir quase 5 projetos e já transcendeu a gente já conseguiu transcender os muros da Cedro. Um dos compromissos que a gente tem dentro do programa Kaizen é fazer com que pelo menos um Kaizen por empregado por ano, cerca de 3.000, 3.500, sejam feitos fora da companhia. Sejam feitos com algum aspecto social ou ambiental. Ajudar a comunidade onde a empresa está instalada. É você pegar algum conhecimento que a empresa te deu e utilizar ele em pró da comunidade. Né? E aí você tem de todos os aspectos. Né? E isso, qual que foi o resultado para a Cedro Têxtil na questão de... Ela economizou nos custos, né? E economizando nisso, ela pôde investir numa coisa que ela ia ter que fazer. A gente conseguiu com isso. De outras formas. A gente hoje, com certeza, dentro do universo têxtil, a Cedro é a única empresa que eu posso afirmar que é uma empresa enxuta dentro da metodologia do Lean. Nós conseguimos trabalhar com os menores níveis de capital empregado, de capital de giro, né? E aí eu estou falando de menos estoques, né, de matéria-prima, menos estoques de produto acabado, melhor tempo de atendimento, garantia de qualidade. Né? Tudo isso faz parte desse conjunto. E tudo isso evita, ou fez com que a gente pudesse postergar uma série de investimentos, né, que se a gente não tivesse aproveitado o melhor do potencial intelectual dos nossos 3.500 donos, né, e nessa hora eles se empoderam ainda mais, porque na medida em que eles implementam uma melhoria, são reconhecidos, premiados, eles se apropriam do trabalho deles de uma forma completamente diferente do que simplesmente uma relação de emprego. Né? Isso, com certeza, fez com que ao longo desses últimos 10, 15 anos, a gente deixasse de gastar dinheiro, né, de fazer investimentos, que se não fosse pelo potencial intelectual, a gente teria que ter feito, para suprir a lacuna do potencial intelectual. Né? Mas ele estava lá disponível, a gente conseguiu se apropriar disso de uma forma muito forte e acabou se transformando num elemento cultural de engajamento que eu duvido que outras companhias já tenham conseguido alcançar o patamar que a gente alcançou. Legado para a sociedade também. Né? Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, e aí agora vocês estão em qual caminho? Tem aí 80% da capacidade instalada que já está utilizada. A gente pode esperar novos investimentos ou dá para trabalhar com o que tem lá dentro? Precisa ganhar mais mercado, exportar mais, ter mais gente comprando, vencer a concorrência interna. A Cedro já é a líder na venda de tecidos para uniformes, né?
Agora, como que você enxerga a empresa daqui para frente? Tem um plano plurianual aí para os próximos 4, 5 anos? Como que a indústria têxtil trabalha com essa questão? A CE trabalha sempre com um horizonte de 5 anos de planejamento, né? Então, com 5 anos, avançando sempre um ano. Então, a gente tem o desenho do que a gente gostaria de ser, ou do que nós esperamos encontrar ao longo dos próximos 5 anos. A cada ano a gente adianta um ano no nosso planejamento. Então, ele é dinâmico. E como é que está? Tem um volume de investimentos para os próximos 5 anos, de crescimento? Como que está essa conta? O que a gente vê hoje em termos de mercado, infelizmente ainda é um momento de muita cautela. Quando a gente vê os números do setor como um todo, né, não são números interessantes nesse momento, assim como para outras indústrias, né? A gente ainda vê um recuo muito grande da capacidade de consumo, né? Níveis de endividamento das famílias ainda muito altos. Isso tudo faz com que a capacidade de girar a economia fique mais reduzida. E a gente não vê no curto prazo elementos muito favoráveis nesse sentido. A empresa botar a mão no bolso. Né? Por outro lado, se parar... também ela fica obsoleta. Fica né? obsoleta. Então, o nosso foco... E perde competitividade. Qual é a nossa prioridade agora? Retomar todos os investimentos relacionados à modernização. Eu acho que esse é o grande trunfo que a gente tem. Tem algum volume assim que você possa divulgar ou não? Vocês estão em estudos? Está em estudos, mas gira num horizonte aí de 5 anos, algo da ordem de 100, 150 milhões de reais. Esse investimento, ele é basicamente em quê? É para abrir uma nova fábrica ou é para verticalizar a produção lá dentro mesmo? Otimizar o que já tem, aumentar pessoal, aumentar produtos, diversificar portfólio, basicamente em quê? Basicamente modernização de equipamentos. É isso que a gente... Isso é difícil. Ela é gasta-se muito sensível à modernização. Né? Já tem robô lá, por exemplo? Não. Existem processos robotizados, né? Mas como na indústria automotiva, né? Que o robô fica montando o carro lá. Não, mas ainda não... Já existem processos que permitem isso, especialmente movimentação de materiais, mas os processos de manufatura, a confecção em si, né, a feitura do fio, o tecido, a operação de um tiar, ou mesmo os processos de acabamento, de tingimento, eles ainda demandam um componente humano muito forte. Por isso que ainda precisa de muita gente. A gente ainda vai ter o componente humano 3.500 funcionários. Durante muitos anos ainda. Mas esse número ele pode aumentar também com essa nova fase da empresa, nesse plano plurianual ou não? Eu acredito, com o que tem já dá para fazer... Eu acho que a gente está num bom termo, em termos de empregados. A não ser que daqui a algum tempo a gente vislumbre janela de crescimento. Mais mercado e aí necessita de mais gente. Potencial para isso o Brasil tem, e muito. Né? E outra, o Brasil é muito tímido ainda em termos de participar da cadeia global de comércio de têxteis. A gente tem a 5ª maior indústria têxtil do mundo, mas 95% dos nossos produtos ficam aqui dentro do Brasil. A gente não tem competitividade, nem né? Para fora, não fora, tem. Né? Chega lá um monte de proteção, um monte de subsídio, né? Além da gente concorrer de forma sem isonomia com produtos que vêm da Ásia, o Brasil ainda não conseguiu entender que sem acordos de comércio, ele não vai conseguir participar de cadeias comerciais, de cadeias globais de comércio. Não. A gente não tem... Escala, né? Agora, gente, vamos deixar bem claro aqui, né? A indústria da porta para dentro dela, no caso da Cedro Têxtil, tem toda a competitividade. Toda. O que acontece no problema da indústria no Brasil é da porta para fora, não é? Quando eu vou chegar, se eu quero, por exemplo, acessar o mercado dos Estados Unidos, né, não tem competitividade dentro da fábrica que compense um imposto de importação que eu vou ter que pagar para poder colocar o meu produto eles botam lá fora, né? Nos Estados Unidos, exatamente na Europa. Para proteger o produto deles, né? Ou para proteger outros mercados. Né? Existem outros países na América do Sul, né, que têm, por exemplo, acordos de livre comércio com os Estados Unidos. A Colômbia tem um acordo sensacional.
Por que a gente não pode ter? E com uma população muito menor do que a do Brasil, com uma economia muito menor do que a do Brasil, exporta para os Estados Unidos, em termos de têxteis, o que a gente nem sonha em poder fazer. Tem um marketing danado, né? Então, mas isso é vontade política. Não depende da indústria, depende da indústria. Dos governos. Isso depende de vontade política, de entender que, no final das contas, o que a gente precisa de ter nos acordos de comércio são mercados, né? Mercados com capacidade de consumo, e não simplesmente trocas políticas que não vão favorecer indústrias nem mercados de nenhum dos países. Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, e aí o que acontece agora daqui para frente? Não é? Quer dizer, a gente não tem esse mundo ideal que seria, não é, de acordos bilaterais, né? É uma economia de mercado que toda economia de mercado tem. Mesmo assim, a Cedro Têxtil ela exporta para mais de 10 países. Né? Também toda a América Latina. Praticamente toda a América Latina. Como que ela consegue e qual que é o desafio próximo? Porque atualmente só 5% do faturamento dela vem da exportação. Precisa melhorar essa balança e esse equilíbrio para não ficar dependendo só de um mercado interno que de repente entra em convulsão, a gente nunca sabe, né? Precisa diversificar isso também. E como fazer isso? Eu acho que é saudável você participar da exportação. Ela te coloca em contato e em competição com outros players, né, outras empresas que vão te colocar para cima, né, vão te exigir mais. Vão te exigir mais. Mas não adianta a gente também ter a ilusão de que a gente vai conseguir sobrepor determinadas barreiras tarifárias que simplesmente pela eficiência interna não vai. Depende só dela. Né? Então, existe um degrau aí para ser trabalhado que vai além dos portões da fábrica, como você disse. O setor conversa com o governo? Assim, nas conversas, né, o setor tem a representatividade dele. O que o governo diz? Assim, eu vejo todas? A gente tem, quando eu olho sobre a representação, no caso da Cedro, enquanto empresa do setor têxtil, a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, é talvez uma das associações empresariais mais bem estruturadas do Brasil. Né? Atuante, presente em Brasília, tem uma frente parlamentar com mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. Já conseguiu conquistar no passado muitos avanços, né, para poder blindar, de certa forma, os ataques que o setor sofria. E aí eu não estou falando de protecionismo, muito pelo contrário, né, eu estou falando de evitar ataques, né, de trazer condições isonômicas de concorrência. Concorrência não é a concorrência desleal. Evitar a concorrência desleal. Esse é o papel da associação e do governo. Né? E aqui no âmbito de Minas também, a FIENG tem, né, hoje aí com o Flávio, uma liderança e uma atuação muito, muito combativa, que vai além, lógico, do setor têxtil. Mas eu vejo que no nosso relacionamento com o governo, o grande desafio reside na questão da isonomia. A isonomia, no caso. São condições de competição que não favoreçam nem quem está produzindo aqui dentro do Brasil, porque isso é protecionismo e isso é antieconômico. Um dia isso volta contra nós. Né? A gente já viu no passado exemplos disso, como lá a Lei de Proteção Informática, né? Que não favoreceu, não resultou em nada. Né? Ficamos para trás. Mas também não crie a título de, por exemplo, conter a inflação ou forçar mecanismos de produtos mais baratos dentro do Brasil, canais de comercialização que priorizam ou que tributem de uma forma, vamos entrar especificamente na questão dos tributos que a gente está vivendo agora, tragam tributos para um produto que vem de fora, uma carga menor do que o produto que é feito aqui dentro do Brasil. Né? Enquanto que o produto feito aqui dentro do Brasil tem toda uma estrutura de custo, né? que o custo Brasil que está embutido dentro dele leva em consideração uma legislação ambiental, uma legislação trabalhista, aspectos de impacto social corretos, isso é importante se dizer, né? Não entro no mérito de criticar nenhuma dessas exigências, né?
estão corretas e devem ser implementadas e utilizadas por todas as empresas dentro do Brasil. E pelas que vêm vender aqui fora também. Né? Por que um produto, uma camiseta, ou um relógio, ou um sapato que vem de um país asiático não precisa comprovar a sua procedência com relação a essas obrigações legais? Vocês aqui têm que comprovar, não é? E é justo, e é correto. Né? É isso que dá transparência e evita trabalho escravo, análogo à escravidão. Né? Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, resultados financeiros da empresa. O que a gente tem, né, nesses 6 primeiros meses do ano de 2023? Eles já se mostraram melhores em tudo em relação a 2022? O que mais cresceu, assim, que você já pôde reparar que a empresa está no caminho certo? Hoje a gente está publicando, tornando públicos os resultados do segundo trimestre. Né? E os números comprovam, né, o que eu chamei de saída da arrebentação. Né? A companhia, durante muitos trimestres passados, ela tinha o que eu chamava aí de um valor trancado. Né? E a gente começou a destrancar esse valor a partir do momento em que foram feitos os ajustes pós-pandemia e esses ajustes começaram a surtir efeito. O que a gente vê nesses últimos trimestres, esses últimos 4 trimestres, nós priorizamos o aumento da receita após a pandemia, né? Conseguimos reocupar as fábricas, reocupar a capacidade. Essa era muito importante, a reconsolidação da atividade da companhia e depois, gradualmente, a melhoria da rentabilidade. E é exatamente isso que a gente começa a ver agora. Né? As margens brutas da companhia. A companhia está estabilizada numa receita da ordem aí de 1,5, 1,4 bi ano. Receita líquida. Receita bruta, faturamento. Faturamento. 1,2 de receita líquida. Num cenário, no mercado que regrediu nos últimos 12 meses. Né? Então, a manutenção dos níveis de receita, por si só, já é algo contrário ao comportamento do mercado. Mas mais contrário ainda foi a melhoria da rentabilidade. Né? Por uma série de destravamentos de valor, mudanças nos fluxos de processo, mudanças nas questões dos fornecimentos de matéria-prima, mudança no mix, na ênfase de qual produto e qual segmento atuar com mais intensidade. A companhia conseguiu recuperar de uma forma muito significativa a sua margem bruta. Né? E aí é consequência. Né? Porque, em termos de indústria, é na margem bruta, no lucro bruto, que nasce todo o resultado. A geração de caixa aumenta significativamente. Nós voltamos para a lucratividade ao longo desses últimos 6 meses. Recuperamos o prejuízo do ano passado, então no horizonte de 12 meses a companhia já está com números bastante acentuados. A geração de caixa também a geração robusta, de caixa né? muito robusta. E nesse efeito de sair da arrebentação, a gente já consegue também, de uma forma muito expressiva, diminuir os índices de alavancagem da companhia. Né? Então, o nível de dependência que foi gerado, né, de capital de terceiros lá entre 2010 e 2014, quando foram feitos investimentos e que a gente carregava isso até agora, né? começa a ficar muito mais leve. Num primeiro momento, a relação de alavancagem está muito melhorada porque a geração de caixa melhorou. Mas a gente já vai ver para os próximos trimestres agora a redução efetiva do nível do valor absoluto de endividamento. Sufoca a empresa. Não sufoca a empresa. Tem que ficar pagando a despesa financeira, se você começa... E aí você entra num ciclo virtuoso. Né? Menos despesa financeira, mais sobra de caixa, mais sobra de caixa, mais investimento, mais produtividade, menos custo, mais geração de caixa, e aí você vai... Aquela boa bola de neve, né? Nossa, a boa bola de neve, é isso aí. Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Branquinho, agora você tem aí uma empresa que está num rumo bom, né, para terminar 2023
E o que esperar dos próximos passos dela, né? Em termos de geração de caixa, de funcionários, o próprio produtor também, o algodão que vem da produção de Minas Gerais, né? Então ela tem um controle total sobre a produção dela, não é? Tem. E aí só vale ressaltar, Minas tem programas. Todos os estados têm algum sistema de incentivo para suas indústrias. Né? Tem que ter, né? Para manter aquela indústria ali, para não virar e falar assim, vou sair daqui para lá. Vou abrir outra fábrica em outro estado. E que durante muito tempo... É o êxodo da indústria, E que durante muito tempo alimentou a guerra fiscal entre os estados e que foi estancado alguns anos atrás com determinadas medidas onde você não poderia implementar novos incentivos. Mas Minas tem um sistema muito interessante, que diferente talvez da maioria dos outros estados, onde o estado beneficia uma empresa e uma relação bilateral, aqui se construiu um modelo onde o estado incentiva a empresa desde que a empresa incentive a produção de algodão. Ou seja, eu tenho um benefício, a indústria têxtil mineira tem um benefício do estado, em contrapartida eu compro de produtores mineiros a produção deles. Ou seja, incentiva a economia circular daqui. Para produzir mais emprego, mais renda dentro de Minas Gerais. Esse programa se chama ProAlminas, ele já tem algo em torno aí de 20 anos, 20, 25 anos. É um dos programas mais exitosos que eu já conheço em termos de compartilhar incentivos entre diferentes elos da cadeia de um sistema produtivo. Você tem de cabeça aí, Branquinho, quanto que vocês compram, mais ou menos, de algodão? De algodão por ano? Nós devemos estar a gente está na casa de 30 mil toneladas de algodão por ano. De quantos produtores aqui em Minas? De Minas a gente compra, esse sistema, em média, a gente tem que comprar 30% do nosso consumo desses produtores. Em média, 30% desse consumo desses produtores. Daqui de Minas. Então a gente absorve aí algo em torno, dependendo do ano, de 5 a 8 mil toneladas de algodão de produtores mineiros. E o produto de vocês, seja no tecido para uniforme, seja no jeans, ele é todo aqui do Brasil? Ou vocês têm que importar também? Não tem tecnologia aqui total? Em termos de algodão, vamos por etapas então. Quando a gente fala de maquinário, infelizmente... Não tem. Não tem. Nossa, isso é uma tristeza, não é, gente? E ao mesmo tempo é uma baita de uma oportunidade, porque tem uma indústria gigante dentro do Brasil que não tem... A gente deve ter algo em torno aí de, sei lá, 5% das nossas necessidades de maquinário conseguem ser produzidas aqui no Brasil, ou são produzidas. O resto... Nada. E são empresas que estão na Europa, são empresas alemãs, italianas, suíças. É tecnologia de ponta, mas que poderia ser produzida aqui no Brasil. Né? Poderia estar tendo essa indústria existe mercado para isso. Mas é um capítulo à parte. É um capítulo à parte no dia que o Brasil se der conta disso. Né, Enquanto isso, a gente está alimentando a indústria. A indústria lá de fora, gerando emprego lá fora. Né? Paciência. Do ponto de vista do algodão, que é a alma do nosso produto, né? O Brasil hoje tem a grata realização de ser um dos maiores produtores do mundo e o segundo maior exportador mundial. A gente deve produzir em torno de 3 milhões de toneladas por ano, sendo que o consumo da indústria nacional é da ordem de 600, 700 mil toneladas. Então, autossuficiente. E aí, mérito muito, né, daqueles que há 20, 25 anos atrás... especialmente lá através de programas como da Embrapa, ou dos desbravadores do Cerrado lá do Mato Grosso, né? Abriram as fronteiras agrícolas e fizeram do Brasil de um importador de algodão, a gente não tinha algodão suficiente para abastecer a indústria 25 anos atrás, ao segundo maior exportador do mundo. Né? Então isso é uma realização e mostra que dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. O restante, a gente tem aí produtos químicos e basicamente, o Brasil tem boa parte disso sintetizado aqui, mas as matérias-primas necessárias para a produção disso ainda são importadas. A petroquímica dentro do Brasil ainda não consegue suportar a fabricação de todos os corantes. Daí para frente, não. Aí termina a manufatura e a gente não tem no Brasil a cadeia de fibras sintéticas, né? Que hoje no mundo é a parte do consumo de têxteis que mais cresce, né, há vários anos,
mas o Brasil, nesse aspecto, não produz. Talvez até por conta um pouco da própria característica do nosso clima, que privilegia o algodão. A gente tem a grata felicidade de poder usar o algodão. Né? Um país de clima mais extremo, né? Na Europa, por exemplo, você não vai conseguir da mesma maneira. A gente tem a felicidade de poder usar o algodão. O nosso desafio que a Cedro consegue é fazer no algodão funcionalidades e características de proteção, por exemplo, nas roupas dos uniformes, anti-chama, proteção contra arco elétrico, um antimicrobial, um antiviral, que são mais característicos de fibras sintéticas, a gente consegue trazer isso para o algodão e tropicalizar isso e disponibilizar isso para o nosso mercado aqui no Brasil. Vocês estão com quantos clientes? Cedro fatura, em média, mês, algo em torno de 2.500 clientes. A gente sempre observa o seguinte, existem ciclos. Né? A cada 3, 4 anos, a gente tem 3, 4 anos de muita demanda e 1 ano de menos demanda. Infelizmente, esse está sendo o ano de menos demanda. E aí combinou... É a safra bianual, né? E aí combina isso com um pouco de recessão da economia. Então, o mercado de moda esse ano no Brasil está bastante restrito. Mas volta, é cíclico. E aí é você saber ler isso no tempo, né, e estar preparado. Vai voltar. E aí está com as melhores coleções, está com os melhores produtos, está com... Atualizado. É fundamental. Esse é um mercado muito dinâmico. A cada 6 meses ele troca. Né? As pessoas querem novidades. O tempo inteiro. O tempo né? todo. Então... Que é uma diferença do mercado de uniformes. Né? O mercado de uniformes a gente já busca a estabilidade e o padrão. A confiabilidade de que o tecido que foi entregue há 2 anos atrás para confeccionar o uniforme de um operador, de uma montadora, aquele mesmo tecido vai estar sendo entregue 2 anos depois para o uniforme estar mantendo o mesmo padrão. Então são 2 mundos, 2 dinâmicas diferentes, mas que a gente tem que estar adaptado e estar preparado para as 2. Branquinho, muito obrigada pela sua presença aqui na temporada Minas S.A., fazendo parte dessa temporada agora, e que você volte com mais planos, cada vez mais novidades, né, e inovação, que é isso que a indústria brasileira precisa. Certeza. Prazer, obrigado pelo convite, e assim que a gente tiver mais novidades, vamos estar aqui com certeza para poder compartilhar com vocês. Parabéns. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje eu recebi Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, nesse capítulo da temporada Minas S.A. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Tchau. Minas S.A. 3ª temporada. Tema Liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A Fê Comércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG, sindicatos empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.